As 48 Leis do Poder. Continuação. Lei 5. Muito depende da reputação. Dê a própria vida para defendê-la. A reputação é a pedra de toque do poder. Com a reputação apenas você pode intimidar e vencer. Um deslize, entretanto, e você ficará vulnerável. E será atacado por todos os lados. Torne a sua reputação inexpugnável. Esteja sempre alerta aos ataques em potencial e frustre-os antes que aconteçam. Enquanto isso, aprenda a destruir seus inimigos minando as suas próprias reputações. Depois, afaste-se e deixe a opinião pública acabar com eles. As pessoas que nos cercam, até nossos melhores amigos, serão sempre, até um certo ponto, misteriosos e inescrutáveis. Suas personalidades possuem nichos secretos que elas não revelam. Se ficarmos pensando muito nisso, o mistério dos outros pode ser uma coisa incômoda, porque tornaria impossível para nós julgar realmente as outras pessoas. Portanto, preferimos ignorar este fato e julgar as pessoas pela aparência, pelo que é mais visível aos nossos olhos. Roupas, gestos, palavras, atos. Na esfera social, as aparências são o barômetro de quase todos os nossos julgamentos. E você não deve se iludir acreditando em outra coisa. Um escorregão em falso, uma estranha ou repentina mudança na sua aparência pode se mostrar desastroso. Essa é a razão da suprema importância de fazer e manter uma reputação que tenha sido criada por você mesmo. Esta reputação o protegerá do perigoso jogo das aparências, distraindo os olhos dos inquisidores dos outros e impedindo que eles saibam como você é realmente, e dando a você um certo controle sobre como o mundo julga. Uma posição poderosa. A reputação tem um poder mágico. Com um só golpe de varinha, ela pode dobrar a sua força. Pode também fazer as pessoas fugirem de você em disparada. Se as mesmas ações parecem brilhantes ou horríveis, depende inteiramente da reputação de quem as praticou. No início, você deve se esforçar para criar uma reputação por uma qualidade importante, seja generosidade, honestidade ou astúcia. Esta qualidade o colocará em evidência e fará com que falem de você. Então, faça com que o maior número possível de pessoas conheça a sua reputação. Sutilmente, entretanto, tome cuidado para construí-la aos poucos e sobre base firmes. E veja como ela se espalha como fogo selvagem. Uma sólida reputação aumenta sua presença e exagera sua força, sem que você precise gastar muita energia. Ela também pode criar uma aura ao seu redor que infunde respeito e até medo. Como se diz, a sua fama inevitavelmente chega antes. E se ela inspira respeito, grande parte do trabalho já estará feito quando você entrar em cena ou pronunciar uma simples palavra. O seu sucesso parece predestinado por seus triunfos no passado. Faça com que a sua reputação seja simples e baseada numa qualidade autêntica. Esta única qualidade. A eficiência, digamos, ou sedução, torna-se uma espécie de cartão de visita que anuncia sua presença e enfeitiça os outros. A fama de honestidade permitirá que você pratique todos os tipos de fraude. Talvez você já tenha manchado a sua reputação e não possa mais criar outra. Sendo assim, é prudente associar-se com alguém cuja imagem se contrapõe à sua, usando o bom nome dessa pessoa para limpar e melhorar o seu. É difícil, por exemplo, limpar a reputação de desonesto sozinho. Mas um modelo de honestidade pode ajudar. Reputação é um tesouro que deve ser cuidadosamente colecionado e guardado. Especialmente quando você está começando. Deve protegê-la rigidamente, prevendo todos os ataques. Quando ela estiver sólida, não fique com raiva ou na defensiva com os comentários difamadores dos seus inimigos. Isso revela insegurança, falta de confiança na sua reputação. Pegue o caminho mais fácil e jamais demonstre desespero na hora de se defender. Por outro lado, o ataque à reputação de outro homem
é uma arma poderosa. Particularmente, se você tem menos poder do que ele. Ele tem muito mais a perder numa disputa como essa. E a sua própria reputação, ainda pequena, é um alvo pequeno que ele tenta atirar de volta. Mas essa tática deve ser praticada com habilidade. Você não deve parecer interessado numa vingança mesquinha. Se você não for esperto na hora de prejudicar a reputação do seu inimigo, estará inadvertidamente arruinando a sua. Thomas Edison, considerado o inventor que controlou a eletricidade, acreditava que um sistema viável deveria passar na corrente contínua. Quando o cientista sérvio Nikola Tesla pareceu ter conseguido criar um sistema baseado na corrente alternada, Edison ficou furioso. Ele decidiu acabar com a reputação de Tesla, fazendo o público acreditar que o sistema de corrente alternada era inerente e inseguro, e Tesla responsável por promovê-lo. Com esse objetivo, ele capturou animaizinhos domésticos de todos os tipos e eletrocutou, matando-os com uma corrente alternada. Não bastando isso, em 1890, ele conseguiu que as autoridades da prisão do estado de Nova York procedessem à primeira execução de um condenado à morte com choque elétrico, usando uma corrente alternada. Mas como todas as experiências de eletrocução realizadas por Edison tinham sido com pequenas criaturas, a carga era muito fraca, e o homem ficou só meio morto. Na execução, que talvez tenha sido a mais cruel autorizada pelo Estado no país, o procedimento teve de ser repetido. Foi um espetáculo horrível, embora, a longo prazo, o que subsistiu foi o nome de Edison. Na época, sua campanha prejudicou mais a sua própria reputação do que a de Tesla. Ele se retraiu. A lição é simples. Não exagere em ataques como este, porque chamará mais atenção para a sua própria índole vingativa do que para a pessoa que você está difamando. Quando a sua própria reputação é sólida, use táticas mais sutis, como a sátira e o ridículo, para enfraquecer o seu adversário, enquanto você se mostra um charmoso brincalhão. O poderoso leão brinca com o camundongo que cruza o seu caminho. Qualquer outra atitude prejudicaria a sua temível reputação. O inverso. Não há inverso. A reputação é crítica. Não há exceções a esta lei. Talvez, não se importando com o que as pessoas pensem ao seu respeito, você ganhe fama de insolente e arrogante. Mas esta por si só é uma imagem valiosa. Oscar Wilde a usou com grande proveito, visto que temos de viver em sociedade e depender da opinião alheia. Nada se ganha negligenciando a própria reputação. Quando você não se preocupa com a maneira com que as pessoas o veem, está deixando que os outros decidam isso por você. Seja dono do seu próprio destino e também da sua reputação. Portanto, eu desejaria que o cortesão defendesse o seu valor com habilidade e astúcia de forma inerente, e garantisse que, onde quer que chegue como estrangeiro, seja precedido por uma boa reputação. Pois a fama que parece apoiar-se nas opiniões de muitos favorece uma certa fé inabalável no valor de um homem, o qual, em seguida, é facilmente reforçado nas mentes já predispostas e preparadas. Baldassare Castiglione. Lei 6. Chame atenção a qualquer preço. Julga-se tudo pelas aparências. O que não se vê, não se conta. Não fique perdido no meio da multidão. Destaque-se. Fique visível a qualquer preço. Atrai a atenção das pessoas, parecendo maior, mais colorido, mais misterioso do que as massas tímidas e amenas. Chame atenção sobre você, criando uma imagem inesquecível, até controvertida. Faça escândalo. Faça qualquer coisa para parecer exagerado e brilhe mais do que todos ao seu redor. Não discrimine os diferentes tipos de atenção. Qualquer espécie de notoriedade lhe dará mais poder. Que falem mal, mas falem de você. As multidões tendem a agir em conjunto.
Se uma pessoa interrompe o que está fazendo para ver o seu mendigo colocando tijolos na rua, outras farão o mesmo. Elas se juntam como chumaços de poeira. Aí, então, um empurrãozinho e elas entram no seu museu ou assistem ao seu show. Para criar uma multidão, você tem que fazer alguma coisa diferente e excêntrica. Qualquer tipo de curiosidade serve, pois as multidões são atraídas magneticamente pelo inusitado e inexplicável. E uma vez tendo conquistado a atenção dela, não a abandone. Se ela se desviar para as outras pessoas, fará isso às suas custas. No início, a sua ascensão até o topo, portanto, use toda a sua energia chamando a atenção. Mais importante, a qualidade da atenção é irrelevante. A pior coisa do mundo para o homem, que se quer fama, glória e, claro, poder, é ser ignorado. Brilhar mais do que as pessoas que estão ao seu redor não é uma habilidade inata. Tem que se aprender a chamar a atenção. Com tanta certeza quanto o imã atrai o ferro. No início da sua carreira, você deve associar o seu nome e reputação a uma qualidade, uma imagem que o destacará dos outros. Esta imagem pode ser algo como o estilo de vestir característico ou um cacoete da personalidade que diverte as pessoas e elas comentam. Uma vez estabelecida a imagem, você tem uma aparência, um lugar no céu para a sua estrela. É um erro comum imaginar que esta sua aparência peculiar não deva ser polêmica, que ser atacado é uma coisa ruim. Nada é mais longe da verdade. Para evitar ser um sucesso frustrado ou ter a sua notoriedade eclipsada por outro, você não deve discriminar estes tipos diferentes de atenção. No final, todos lhe serão favoráveis. A sociedade gosta de figuras exageradas, pessoas que se colocam acima da mediocridade geral. Não tenha medo, portanto, das qualidades que o tornam diferente dos outros e chame atenção para quem você é. Corteje a controvérsia, até o escândalo. É melhor ser atacado até ser caluniado do que permanecer ignorado. Todas as profissões obedecem a esta lei. E todos os outros profissionais devem ser um pouco exibicionistas. Se você encontrar numa posição inferior, com pouca oportunidade de chamar a atenção, um truque que funciona é atacar a pessoa mais visível, a mais famosa, a mais poderosa que tiver pela sua frente. Um ataque difamador a essa pessoa pode ter um efeito semelhante. Lembre-se, entretanto, de usar essas táticas, porque isso depois, raramente de chamar a atenção do público, pode desgastá-lo. Uma vez em evidência, você deve sempre renovar, adaptar e variar o seu método de chamar a atenção. De outra forma, o público se cansa, se acostuma com você e volta os olhos para uma nova estrela. O jogo, então, requer uma constante vigilância e criatividade. Compreenda as pessoas, elas se sentem superiores àquelas cujas ações que elas são capazes de prever. Se você lhes mostrar quem está no controle jogando contra as suas expectativas, ao mesmo tempo, infunde respeito e retesa os fios da atenção que estão escapulindo. Em um mundo cada vez mais banal e familiar, o que parece enigmático chama atenção. Nunca deixe claro demais o que você está fazendo ou vai fazer. Não revele todas as suas cartas. Um ar de mistério acentua sua presença. Também cria expectativa. Todos estarão olhando para ver o que acontecerá em seguida. Use o mistério para enganar, seduzir e até assustar. No passado, o mundo estava cheio de coisas aterrorizantes e desconhecidas. Doenças, desastres, déspotas caprichosos,
O próprio mistério da morte, o que não podíamos compreender, reimaginávamos da forma de mitos e espíritos. Com o passar dos séculos, todavia, conseguimos, por meio da ciência e da razão, dar luz à escuridão. O que era misterioso e proibido se tornou familiar e confortável. Mas essa luz tem um preço. No mundo cada vez mais banal, sem mais espaço para seus mistérios e mitos, nós intimamente ansiamos por enigmas, pessoas ou coisas que não podem ser instantaneamente interpretadas, compreendidas e consumidas. Esse é o poder do misterioso. Ele convida várias interpretações, excita nossa imaginação, nos seduz a acreditar que esconde algo maravilhoso. O mundo se tornou tão familiar e seus habitantes tão previsíveis que aquilo que estiver envolto em mistério quase sempre atrai a luz dos seus refletores e nos faz olhar. Não imagine que para criar um ar de mistério você tem que ser magnífico e espantoso. O mistério está... O que está, entretanto, no seu comportamento diário. E é sutil. Tem esse poder de fascinar e atrair atenção. Lembre-se que as pessoas, em sua maioria, são francas. São como um livro aberto. Raras e se preocupam em controlar suas palavras ou imagem. E são irremediavelmente previsíveis. Contendo-se apenas, ficando em silêncio, pronunciando de vez em quando frases ambíguas, aparentando deliberadamente incoerência e sutil excentricidade, você emanará uma aura de mistério. E as pessoas ao seu redor, entretanto, constantemente vão interpretar você. Ampliarão a essa aura. Artistas e pessoas ao redor, tentando constantemente interpretar você, vão, com certeza, ampliar essa atmosfera ao seu redor. Artistas e charlatões compreendem o elo vital entre ser misterioso e atrair o interesse. Um ar de mistério pode fazer o medíocre parecer inteligente e profundo. É muito mais fácil. Fale pouco sobre o seu trabalho. Provoque e excite com comentários sedutores até contraditórios. Depois recue e deixe que os outros tentem entender. Pessoas misteriosas colocam os outros numa espécie de situação inferior. A de tentar entendê-las. Em graus controláveis, elas também evocam o medo que envolve tudo. Tudo que é incerto ou desconhecido. Todos os grandes líderes sabem que uma aura de mistério chama a atenção e cria presença intimidante. Se sua posição social o impede de envolver totalmente seus atos em mistério, você deve pelo menos aprender a se fazer menos óbvio. De vez em quando, haja de uma forma que não combine com a ideia que as outras pessoas têm de você. Assim, você mantém essas pessoas ao seu redor na expectativa, provocando o tipo de atenção que o torna poderoso. Feita corretamente, a criação do enigma pode também atrair o tipo de atenção que inspira terror no seu inimigo. Se você vir numa armadilha, encurralado e na defensiva, tente uma expectativa simples. Faça algo que não pode ser facilmente explicado ou interpretado. Escolha uma ação simples, mas execute-a de uma forma que desestabilize seu adversário, com muitas interpretações possíveis, tornando obscuras suas intenções. Não seja simplesmente imprevisível, embora essa tática também possa dar certo. Vai parecer que a sua loucura não tem propósito, é sem pé e nem cabeça, sem nenhuma explicação possível. Se você fizer isso certo, vai deixar todos tremendo de medo e as sentinelas abandonarão os seus postos. Chame atenção a isso de tática da loucura fingida de Hamlet, pois Hamlet a usa com grande efeito na peça de Shakespeare, assustando o padrasto Cláudio com seu comportamento enigmático. O misterioso faz a sua força parecer maior e o seu poder mais aterrorizante. O inverso. No início da sua subida ao topo,
Você deve chamar a atenção a todo custo, mas durante a subida você deve ir constantemente se adaptando. Não canse o público, sempre com a mesma tática. Um ar de mistério funciona como uma maravilha para aqueles que precisam desenvolver uma aura de poder e se fazer notados. Mas deve parecer uma atitude comedida e controlada. Não deixe que seu ar de mistério se transforme lentamente numa reputação de trapaceiro. O mistério que você deve criar deve parecer um jogo divertido e inofensivo. Reconheça quando você está indo longe demais e recue. Há momentos que a necessidade de atenção deve ser adiada, quando a última coisa que se quer é o escândalo e notoriedade. A atenção que você chama jamais deve oferecer, ofender ou desafiar a reputação dos que estão acima de você. Não, de maneira alguma, se eles estiverem seguros. Comparado com eles, você não só parecerá mesquinho como desesperado. É uma arte saber quando chamar atenção, quando se retrair. Por conseguinte, não pareça estar excessivamente querendo atenção, pois isso é sinal de insegurança. Insegurança afasta o poder. Compreenda que existem momentos em que não é interessante para você ser o centro das atenções. Na presença de um rei ou rainha, por exemplo, ou equivalente, incline-se e fique na sombra. Não entre em competição. Quando você não se declara, imediatamente cria expectativas. Misture um pouco de mistério em tudo. E o próprio mistério despertará a veneração. E quando você explicar, não seja muito explícito. Dessa maneira, você imita o jeito divino quando faz os homens ficarem observando maravilhados. Baltazar Gracian. Ostente e seja visto. O que não é visto é como as coisas que não existem. Foi a luz que deu brilho a toda a criação. A exibição preenche muitos espaços vazios, encobre deficiências e faz tudo renascer, especialmente se apoiado pelo método autêntico. Baltazar Gracian. Se acontecer de o cortesão participar de uma luta num espetáculo público como uma justa, deve assegurar que seu cavalo esteja belamente ajaezado e que ele mesmo esteja adequadamente vestido, com divisas apropriadas e expedientes engenhosos para atrair o olhar dos espectadores em sua direção, com tamanha certeza quanto o imã atrai o ferro. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas fique sempre com crédito. Use a sabedoria, conhecimento e o esforço físico dos outros em sua causa própria. Não só essa ajuda vai te economizar um tempo e também energia valiosa, como lhe dará uma aura divina de eficiência e rapidez. No entanto, seus ajudantes serão esquecidos e você lembrado. Não faça de você mesmo o que os outros podem fazer por você. Muitos alimentam a ilusão de que a ciência, por lidar com fatos, está acima da rivalidade mesquinha que atrapalha o resto do mundo. Nikola Tesla era um desses. Ele acreditava que a ciência nada tinha a ver com a política e dizia não se preocupar com fama ou riqueza. Mas, mais velho, entretanto, isso arruinou o seu trabalho, todo o seu trabalho científico. Sem estar associado a nenhuma descoberta em particular, ele não poderia atrair investidores para suas muitas ideias. Enquanto ele ficava imaginando grandes invenções para o futuro, os outros roubavam as suas patentes, já que ele havia desenvolvido tudo e os outros ficavam com a glória. Temos duas lições. Primeiro, o crédito por uma invenção, criação, é tão importante, se não mais importante do que a própria invenção. Você deve garantir para si próprio o crédito e impedir que os outros o roubem ou fiquem pendurados nas suas costas. Para isso, você deve se manter vigilante e implacável. Guardar silêncio sobre sua invenção até ter certeza de que não tem nenhum abutre voando por perto.
Segundo, aprenda a tirar vantagem do trabalho dos outros em sua causa própria. O tempo é precioso e a vida é curta. Se tentar fazer tudo sozinho, você vai se desgastar, desperdiçar energias e se queimar. É muito melhor conservar suas forças, deitar as garras no trabalho do que os outros já fizeram e descobrir um jeito de se apoderar dele. A dinâmica do mundo do poder é a da selva. Há os que vivem caçando e matando, e há também um vasto número de criaturas, hienas e abutres, que vivem do que os outros caçam. Esses últimos tipos, menos imaginativos, com frequência são incapazes de fazer o trabalho essencial para a criação de poder. Eles compreendem desde cedo, entretanto, que se esperarem bastante, sempre encontrarão outro animal para trabalhar por eles. Não seja ingênuo. Agora mesmo, enquanto você se esforça em algum projeto, existem abutres ao seu redor, tentando imaginar um jeito de sobreviver e até prosperar com a sua criatividade. É inútil ficar se queixando ou sofrer amargurado, como fez Tesla. Melhor se proteger e aprender a jogar. Uma vez tendo estabelecido uma base de poder, torne-se você mesmo um abutre e poupe um bocado de seu tempo e energia. A essência da lei. Aprenda a fazer com que os outros trabalhem por você enquanto você fica com crédito. E parecerá que você tem energia e poder divino. Se você acha importante fazer o trabalho todo sozinho, não irá muito longe e vai sofrer muito. Encontre gente com as habilidades e criatividade que você não tem. Contrate-os e coloque o seu nome em primeiro lugar na frente dos nomes deles. Ou descubra um jeito de roubar o trabalho deles e dizer que foi você que fez. A criatividade deles, portanto, se torna sua. O mundo o verá como um gênio. Existe uma outra aplicação dessa lei que não exige que você explore o trabalho dos seus contemporâneos. Use o passado, um vasto arsenal de conhecimento e sabedoria. Isaac Newton chamou isso de subir nos ombros de gigantes. Ele queria dizer que, ao fazer suas descobertas, ele tinha se baseado em conquistas alheias. A grande parte da sua aura de gênio. Ele sabia que podia ser atribuída à sua sagaz habilidade de aproveitar ao máximo as visões dos cientistas da antiguidade, medievais ou renascentistas. Shakespeare pediu emprestado enredos caracterizados e até diálogos de Plutarco e também de outros autores, pois sabia que ninguém suplantava Plutarco na sua sutil psicologia e também nas suas citações espirituosas. Quantos outros autores depois, por sua vez, tomaram emprestado e plagiaram de Shakespeare? Nós sabemos como é raro os políticos atualmente escreverem seus próprios discursos. Nas suas próprias palavras, não vão conquistar um só voto. Sua eloquência e sagacidade, se ela existe, se deve a um redator de discurso. Outras pessoas fazem o trabalho e eles ficam com o crédito. O avesso é que esse tipo de poder está disponível para todos. Aprenda a usar o reconhecimento do passado e você parecerá um gênio, mesmo que na realidade não passe de um esperto plagiador. Escritores se aprofundaram na natureza humana. Antigos mestres da estratégia, historiadores da estupidez e loucura humana. Reis e rainhas que aprenderam da maneira mais sutil e também mais difícil a lidar com o peso do poder. O conhecimento deles está acumulado na poeira, esperando que você suba nos seus próprios ombros. A sagacidade deles pode ser a sua sagacidade, e a capacidade dele pode ser a sua capacidade. E eles não virão dizer que você não tem nada de original. Você pode batalhar, cometer erros,
erros sem fim. Gastar tempo e energia tentando fazer coisas a partir da sua própria experiência. Ou pode usar os exércitos do passado. Como disse Bismarck certa vez, os tolos dizem que aprenderam pela experiência. Eu prefiro aproveitar a experiência dos outros. O inverso. Há momentos em que ficar com crédito pelo trabalho dos outros não é o mais sensato. Se o seu poder não está solidamente estabelecido, vai parecer que você está empurrando os outros para longe dos refletores. Para ser um brilhante explorador de talento, a sua posição tem que ser inabalável, ou você será acusado de fraude. Tenha certeza de saber quando é interessante para você dividir o crédito com os outros. É muito importante não ser ganancioso quando se tem um mestre em posição superior. A histórica visita do presidente Richard Nixon à República Popular da China foi originavelmente ideia dele. Mas jamais teria se realizado se não fosse a hábil diplomacia de Henry Kissinger. Nem teria tido tanto sucesso sem a habilidade de Kissinger. Não obstante, na hora de ficar com crédito, Kissinger sabiamente deixou que Nixon ficasse com a parte do leão. Sabendo que a verdade acabaria se revelando, ele teve cuidado de não ficar em risco a sua posição no curto prazo, aproveitando-se das luzes. Kissinger jogou com esperteza, ficou com crédito pelo seu trabalho, ele ficou com crédito dos trabalhos das pessoas que estavam abaixo dele, enquanto graciosamente deu crédito do seu próprio esforço ao que estavam acima. É assim que se joga. Há muito o que saber. A vida é curta. E a vida não é vida sem conhecimento. É, por conseguinte, um excelente truque adquirir o conhecimento de todo mundo. Assim, enquanto os outros suam, você gasta a sua reputação de um oráculo. Baltazar Gracian. Todos roubam no comércio e na indústria. Eu mesmo roubei muito, mas eu sei como roubar. Thomas Edison. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use uma isca, se for preciso. Quando você força os outros a agir, é você que está no controle. É sempre melhor fazer o seu adversário vir até você, abandonando os seus próprios planos no processo. Seduza-o com a possibilidade de ganhos fabulosos. Depois ataque. É você que dá as cartas. Quantas vezes esse cenário se repetiu na história? Um líder agressivo inicia uma série de movimentos ousados que começam por lhe trazer muito poder. Lentamente, entretanto, o seu poder chega a um ponto máximo. E em breve, tudo se volta contra ele. Seus inúmeros inimigos se unem tentando manter o seu poder. Ele se esgota indo de um lado para o outro e, inevitavelmente, entra em colapso. O motivo para esse padrão é que a pessoa agressiva raramente está em pleno controle da situação. Ela não enxerga mais do que um ou dois movimentos adiante. Não pode ver as consequências desse ou daquele movimento ousado. Porque, como está constantemente sendo forçada a reagir aos movimentos do seu crescente exército de inimigos e as consequências imprevisíveis das suas próprias ações temerárias, sua energia agressiva se volta contra ela. Na esfera do poder, você deve se perguntar: de que adianta correr daqui para ali, tentando solucionar problemas e derrotar inimigos, se eu nunca me sinto no controle? Por que eu tenho que sempre reagir aos acontecimentos ao invés de direcioná-los? A resposta é simples. A sua ideia de poder está errada. Você confunde atitudes agressivas com atitudes eficazes. E quase sempre, o que funciona melhor é ficar parado, manter calma e deixar que os outros se frustrem com as armadilhas que você coloca para eles. Jogando para conquistar o poder a longo prazo,
e não para alcançar uma vitória rápida. Lembre-se, a essência do poder é a capacidade de ter a iniciativa, fazer com que os outros reajam aos seus movimentos. Deixar o seu adversário, as pessoas ao seu redor, na defensiva. Quando você faz as pessoas virem até você, de repente, é você que está no controle da situação. E quem controla tem o poder. Duas coisas precisam acontecer para colocar você nessa posição. Você mesmo tem que aprender a dominar suas emoções. Jamais deixar se levar pela raiva. Enquanto isso, deve aproveitar a tendência natural das pessoas de reagir com raiva quando forçadas e enganadas. Ao longo prazo, a capacidade de fazer as pessoas virem até você é uma arma muito mais poderosa do que qualquer ferramenta agressiva. Todos nós temos um limite para as nossas energias. E há um momento em que elas estão no auge. Quando você faz com que a outra pessoa venha até você, ela se desgasta, desperdiça energia pelo caminho. Uma outra vantagem em fazer o seu adversário vir até você é que isso força a operar no seu território. Estar em terreno hostil o deixa nervoso e quase sempre ele se afoba e comete erros. Em negociações ou reuniões, é sempre mais sensato atrair os outros para seu território ou para o território que você escolher. Você tem os seus referenciais, enquanto ele não vê nada familiar e fica sutilmente colocado na defensiva. A manipulação é um jogo perigoso. Quando alguém desconfia que está sendo manipulado, fica cada vez mais difícil de controlar. Mas quando você faz do seu adversário chegar até você, cria a ilusão de que é ela que está no controle. Tudo depende da suavidade, da isca. Se sua armadilha é suficientemente atraente, a turbulência das emoções e desejos dos seus inimigos não os deixarão de ver a realidade. Quanto mais gananciosa, melhor poderão ser conduzidos. O grande barão ladrão do século XIX, Daniel Drill, era mestre em jogar na bolsa de valores. Quando ele queria que uma determinada ação fosse comprada ou vendida, fazendo subir ou baixar os preços, ele raramente recorria a um método direto. Um de seus truques era passar correndo por um clube exclusivo perto do Wall Street, obviamente, a caminho da bolsa de valores, e tirar do bolso seu costumeiro lenço vermelho para secar o suor da testa. Um pedacinho de papel caía e ele fingia não perceber. Os membros do clube estavam sempre tentando prever os movimentos de Drill e pulavam em cima do papel, que ele invariavelmente continha uma dica sobre uma ação. Essa notícia se espalhava, e os membros em bandos compravam ou vendiam ações, dançando nas mãos de Drill. Se você conseguir que as pessoas cavem as suas próprias sepulturas, por que gastar o seu suor? Os batedores de carteira são mestres nisso. A chave para bater uma carteira é saber em que bolso ela está. Batedores experientes costumam exercer o seu ofício em estações de trem e outros lugares onde existem cartazes em que se lê claramente: cuidado com os batedores de carteira. Os seus transeuntes, ao verem o cartaz, invariavelmente colocam a mão no bolso da carteira para ver se ela ainda está lá. Para os batedores atentos, isto é cair a sopa no mel. Sabe-se até que eles mesmos colocam cartazes de cuidado com os batedores de carteira, para garantir o seu sucesso. Quando você faz as pessoas virem até você, às vezes é melhor deixar que elas saibam que você está forçando. Você troca a dissimulação pela manipulação declarada. As ramificações psicológicas são profundas. A pessoa que faz os outros irem até você, até ela mesma, parece poderosa, exige respeito. Se numa determinada ocasião você considerar uma questão de honra as pessoas virem até você,
e conseguir que elas venham, elas continuarão fazendo isso mesmo depois de você parar de tentar. O inverso. Embora, em geral, seja mais sensato fazer os outros se exaurirem correndo atrás de você, há casos inversos em que atacar repentina e agressivamente o inimigo o desmoraliza, vai te desmoralizar. Isso vai mover tanto que as suas energias vão acabar. Ao invés de fazer os outros virem até você, você vai até eles. Insiste, toma liderança. O ataque rápido pode ser uma arma assustadora, pois força a outra pessoa a reagir sem tempo para pensar ou planejar. Sem tempo para pensar, as pessoas cometem erros de julgamento e se colocam na defensiva. Essa tática é o oposto de esperar e colocar a isca, mas tem a mesma função. Você faz o seu inimigo reagir segundo os seus próprios termos. Um movimento rápido e imprevisto apavora e desmoraliza. Você deve escolher suas táticas de acordo com a situação. Se tiver o tempo a seu favor e souber que você e os seus inimigos estão, no mínimo, em igualdade de forças, então esgote a força deles, fazendo eles virem até você. Se o tempo não estiver a seu favor e os seus inimigos mais fracos, e a espera só lhes dará chance de se recuperar. Não lhes dê a oportunidade. Ataque rapidamente e eles não terão para onde ir. Como diz o pugilista Jules Lowes, ele corre, mas não se esconde. Os bons guerreiros fazem os outros irem até eles e não vão até os outros. E eles não vão até os outros. Esse é o princípio do vazio e do cheio na relação do eu com o outro. Se você induz os adversários a virem até você, a força deles vai se esvaziar, desde que você não vá até eles. A sua força estará sempre cheia. Atacar o vazio com o cheio é como jogar pedras em ovos. Zhang Yu, comentarista do século IX, do século XI, sobre a arte da guerra.